Fala, meus amigos e minhas amigas. Como combinado, tarde, mas eu não iria abandonar vocês. Desculpa a voz, estou um pouco rouco por conta da garganta, mas vamos lá. Vamos fazer uma revisão muito rápida de ciências sobre o capítulo 2, que é o conteúdo que eu vou cobrar na avaliação de vocês. Nós já fizemos um mapa mental, fizemos várias atividades, muitas coisas relacionadas ao capítulo 2, mas para a gente fechar todo esse conteúdo, vamos ter esse vídeo de revisão, né, para que vocês possam relembrar alguns temas que nós trabalhamos. Nós começamos a falar desse capítulo sobre a origem dos seres vivos, né? Nós temos duas teorias relacionadas à origem dos seres vivos, que são teorias que conflitam entre si. Nós temos a biogênese e a abiogênese. A abiogênese é aquela ideia que os seres vivos surgem a partir da matéria não viva, de algo inanimado, né? Então, por exemplo, eles achariam que esse livro aqui poderia dar origem a algum ser vivo, por conta de uma força vital. Isso aí é a abiogênese. Já a biogênese, uma teoria que contrapõe essa ideia da biogênese. A biogênese ela fala que os seres vivos sempre surgem de outro ser vivo que já existe, né, através de mecanismos reprodutivos, por exemplo. Então nós temos essas duas ideias que foram discutidas naquela época, né, e foram testadas. Então as pessoas que acreditavam na biogênese, né, que é a ideia que nós levamos hoje, nós tivemos vários testes relacionados. Vamos lá, olha só. Aqui eu tenho um exemplo típico que eu dei para vocês, que eles fizeram naquela época uma receita para criar rato, né. Então nós temos ali essa ideia que era bem difundida na época, então os livros de receita, em vez de ensinar a fazer um bom risoto de alho poró ou um churrasco com picanha bem suculenta, os livros de receita na época estavam ensinando a fazer rato com uma camisa suja, com cecezão e com um pouco de trigo. Então eles falavam naquela época que se eu misturasse tudo aquilo e colocasse num cantinho, ia dar origem a ratos. Eles não sabiam que, na verdade, eles estavam atraindo os ratos com esses objetos, né, com a camisa suja, com trigo, né. Então, a biogênese acreditava fortemente que o ser vivo vinha de algo que não tinha vida. Eh, mas nós tivemos alguns cientistas que começaram a explicar que isso estava errado. Tivemos diversos cientistas, nós vimos todos eles lá nas nossas aulas, mas nós tivemos um que conseguiu comprovar, né, que a abiogênese estava completamente errada, que era uma ideia muito louca, e ele comprovou que, na verdade, os organismos eles surgem de organismos que já existem, né, de organismos pré-existentes. E esse cara foi o Pasteur, né, o Louis Pasteur, que hoje é um cara que está entre nós, porque nós temos o leite hoje, que é o leite pasteurizado, e esse processo de pasteurização, que tem até a ver com o nome desse cientista, né, Louis Pasteur, é por conta dessa técnica que ele fez. Então, o que, que o Pasteur fez? Ele pegou um caldo nutritivo, então, um caldo que tinha alguns nutrientes e colocou num frasco. Ele colocou num frasco que tem o gargalo bem curvo e ele ferveu esse caldo. Quando ele ferve esse caldo, ele está esterilizando esse caldo, ele está matando micro-organismos. Após alguns dias que ele ferveu esse caldo, onde nós temos um bico curvo, ele percebeu que não tinha nenhum micro-organismo nesse caldo. De fato, a fervura acabou com os micro-organismos. E se não tinha micro-organismo ali dentro, então não conseguiu ver nada. Colocou numa lâmina, não via nada, não proliferou, porque não entrava. Aí, após um tempo, ele quebrou o gargalo. E quando ele
quebra o gargalo, então ele permite o contato com o ar externo, ele percebe que ele tem micro-organismos nesse caldo. Então Louis Pasteur falou: "Ah, então quando eu quebro esse gargalo, os micro-organismos que estão presentes no meio entram em contato com esse caldo nutritivo e começa a proliferar". Aí ele tem uma grande sacada. Aí ele pensa: então, para existir micro-organismo nesse caldo, esses micro-organismos têm que vir de fora. Então, só existe aqui dentro algum micro-organismo porque eles vêm de outros micro-organismos que já existem. Não tem como, com o gargalo fechado, né, com o bico curvo, entrar micro-organismo. E é por isso que por muito tempo fica sem micro-organismo. Então, ele tem uma sacada muito boa, né, e percebe que os micro-organismos só originam aonde tem outro micro-organismo, beleza? Nós temos outros cientistas também que fizeram alguns experimentos bem legais para poder provar que é a biogênese que é correta, né, para provar que os organismos surgem de outros organismos, que é o cara lá que coloca o Francesco Redi, que coloca a carne em 2 frascos, um frasco está fechado e outro não, o que está aberto nós temos ali o surgimento de larvas, porque o mosquito colocou os ovos na carne e essas larvas eclodiram, enquanto que a carne que estava tampada nada aconteceu. Por quê? Não teve contato com as moscas, né? Então, nós tivemos vários experimentos para falar da origem dos seres vivos. Outro conteúdo bem legal que nós vimos foi a teoria celular. E a teoria celular, ela fala para a gente que todo ser vivo possui célula. Sensacional. Então, nós já temos uma característica de ser vivo, né? Todo ser vivo possui célula. A teoria celular fala isso para a gente. E outra coisa que a teoria celular fala é que uma célula, ela só surge através de outra célula pré-existente, né, que são os mecanismos de divisão celular. Então, para eu ter uma célula, eu tenho que ter outra célula porque fez divisão celular. E a teoria celular também fala para a gente que as unidades, as menores unidades ali funcionais do nosso corpo são as células. É com a teoria celular que nós podemos falar que os vírus não são seres vivos. Você está me perguntando, está pensando aí agora, gente, então o vírus não é ser vivo? Então a gente pode dizer que não sabemos ou que depende. Depende do ponto de vista. Por exemplo, do ponto de vista da teoria celular, os vírus eles não são seres vivos. Por quê? Porque os vírus não possuem célula. E para ser vivo, de acordo com a teoria celular, nós precisamos possuir célula. Então, pela teoria celular, eles não são seres vivos, beleza? Então, nós temos outras características dos vírus, por exemplo, a reprodução, que eu posso considerá-lo como ser vivo, mas essa característica não corresponde com a teoria celular. Focando somente na teoria celular, eles não são seres vivos porque eles não possuem célula, beleza? Então, nós temos aí teoria celular, fala para a gente que todos os seres vivos possuem célula e que essas células elas surgem de outras células que já existem, de células pré-existentes. E que as células são as menores estruturas, as menores unidades morfológicas, biológicas e funcionais do nosso corpo. Beleza? Então, nós vimos tudo isso de teoria celular e relacionamos aí com os vírus, né, que está entre ser um ser vivo e entre não ser um ser vivo, beleza? Falando de células, né, que é uma estrutura presente nos seres vivos, nós vimos que nós temos organismos pluricelulares e organismos unicelulares. Os organismos pluricelulares são aqueles que contêm diversas células. Um exemplo de organismo pluri, ou também chamado de multicelular, são as capivaras, os seres humanos, os cachorros. Não vou levantar nenhum cachorro aqui para mostrar para vocês, nem um gato, porque o gato está lá fora e o cachorro está dormindo. Mas nós somos organismos pluricelulares.
enquanto que os organismos unicelulares são aqueles que possuem somente uma célula. Um exemplo que nós temos de organismo unicelular é uma bactéria. Um fungo também pode ser unicelular, beleza? Então, se eu tenho uma única célula unicelular, se eu tenho várias células pluricelular. Outra característica que nós vimos relacionadas às células são as características quanto à presença ou não de núcleo, né, que entra dois conceitos importantes para a gente, são as células procariontes e as células eucariontes. As células procariontes, elas vieram antes da carioteca, e a carioteca é uma estrutura que forma o núcleo. Portanto, as células procariontes, elas não possuem núcleo, mas, claro, possui um material genético. É um material genético que fica solto no citoplasma da célula, não é um material genético que fica armazenado no núcleo. As células que contêm o material genético armazenado no núcleo são as células eucariontes, né? Então, o eucarionte possui a carioteca, que é essa membrana que forma o núcleo. As nossas células são células eucariontes, ou seja, o meu material genético fica armazenado dentro de um núcleo celular. Já as bactérias, como aquela ali verdinha ali, eh, elas não possuem núcleo e o material genético fica solto dentro da célula. Então, diferença básica entre as células: célula procarionte e célula eucarionte. Repetindo, procarionte não tem núcleo e eucarionte tem núcleo. Diferença básica entre esses dois tipos celulares. Aí, as células eucariontes, elas ainda podem ser eucarionte vegetal e eucarionte animal, né? Nós temos ali a célula vegetal e a célula animal nessa imagem. A célula animal, para eu diferenciar, eu tenho uma estrutura que é chamada de parede celular, que é essa estrutura em verde. A parede celular deixa a célula mais rígida, mais firme. Olha só, estou batendo aqui na minha mesa do computador, que é uma mesa feita de madeira, é uma estrutura completamente rígida, que nós temos ali estruturas vegetais. Uma rolha, que é aquela estrutura que a gente tampa o vinho, ela é feita também de células vegetais. Eu tenho, por exemplo, aqui, né, um livro, né, eu tenho esse livro aqui. Esse livro tem papel. Esse papel é feito de uma estrutura celulose, que é a mesma estrutura que forma a parede celular das células vegetais. A nossa célula, a célula animal, ela não tem parede celular. Só passar o ônibus, bacana, isso. A célula animal, ela não tem parede celular, ela tem somente o citoplasma, que é essa estrutura externa em azul, que delimita a parte externa e a parte interna da célula. Membrana plasmática tem uma função muito importante nas nossas células, que é a membrana plasmática, ela vai selecionar o que vai entrar e o que vai sair dentro das nossas células, beleza? Mas para diferenciar célula eucarionte vegetal de célula eucarionte animal, nós temos a presença de parede celular na célula vegetal, enquanto que a célula animal tem somente a membrana plasmática. Beleza? Legal demais da conta. Falando em célula, pessoal, quando eu tenho em organismos pluricelulares ou também chamados de organismos multicelulares, quando eu tenho várias células iguais que desempenham a mesma função unidas, qual estrutura eu estou formando? Enquanto você pensa em qual estrutura eu vou formar com várias células que desempenham a mesma função e estão unidas, eu vou tomar aqui a minha Coca-Cola. Tomei. Já pensou? Pensa aí, gente, quando eu tenho várias células unidas desempenhando a mesma função, eu formo o quê? Muito bem, é isso mesmo que você pensou. Eu estou formando um
tecido, que já entra em outro assunto que nós estudamos nas aulas, que é a organização dos seres vivos. E nesses seres que eu estou falando de organismos pluricelulares. Então, nós temos ali, primeiro, as organelas celulares. As organelas celulares são estruturas que estão dentro das nossas células e desempenham diversas funções. Nós temos diversas organelas celulares. Dei exemplo para vocês da mitocôndria, que é uma organela importante que contém nas nossas células, e essa organela ela é responsável pela produção de energia. Então, nós temos ali as organelas dentro das células. Quando eu tenho diversas células unidas, eu vou formar um tecido. Quando eu tenho vários tecidos, eu vou formar um órgão. Quando eu tenho vários órgãos, eu formo um sistema, e esses vários sistemas vai formar um indivíduo, né? Então, por exemplo, eu tenho células musculares que vão formar um tecido muscular, e esse tecido muscular ele pode formar, junto com outros tecidos, o estômago. Esse estômago é um órgão, e quando esse órgão estômago se relaciona com outros órgãos, por exemplo, intestino grosso, intestino delgado, está formando um sistema, né, que é o sistema digestório. E esses outros sistemas que compõem o nosso corpo é o que está relacionado na formação de um indivíduo ou de um organismo. Tanto faz a forma que você quiser chamar. Beleza? Então, nós temos essa organização dos seres vivos: células formando tecidos, tecidos formando órgãos, órgãos formando sistemas e os sistemas formando um indivíduo, beleza? Então, os seres vivos eles apresentam esse tipo de organização. Claro, os organismos que são pluricelulares, que tem mais de uma célula na sua formação. Outras características que nós temos nos seres vivos são a presença de células. Já cansei de falar, todos os seres vivos possuem células, então a presença de células é uma característica de seres vivos. Outra característica importante é a necessidade de alimento, né? Para manter o funcionamento celular, crescer, desenvolver, eles precisam realizar esses processos nutricionais, assim como os processos metabólicos, né? Durante a etapa do nosso ciclo de vida, nós temos processos metabólicos que estão relacionados ao desenvolvimento de algumas estruturas do nosso corpo, estão relacionados também com processos de respiração, produção de hormônio. Tudo isso são processos metabólicos, né? A gente precisa de ter uma alimentação para que isso aconteça. Até as plantas, elas não correm atrás de uma coxinha de frango com catupiry ou de uma pizza, mas elas realizam um processo chamado de fotossíntese, que é a produção ali, abre aspas, do seu próprio alimento, fecha aspas. Outra coisa que nós temos ali enquanto seres vivos é o ciclo vital, né? Então, os seres vivos eles nascem de outros seres vivos, eles se desenvolvem e eles morrem. Então, o ciclo de vida é uma característica dos seres vivos. Esse livro aqui, não, eu vou mostrar para vocês a minha manete que eu coloco no meu celular, que meus alunos estimularam tanto eu jogar Solaris Mesh, e eu aproveitei e tirei do meu armário essa manete que eu coloco o meu celular. Coloco meu celular e jogo Solaris Mesh. Voltando, essa manete, ela tem ciclo vital? Essa manete ela vai morrer? Ai, gente, que triste estou, minha manete morreu. Não, né, gente? O que pode acontecer com ela é ela estragar, ela quebrar, mas morrer não vai. Não tem velório de manete, né? Ela só pode quebrar. Beleza? Ciclo vital é uma característica também dos seres vivos. Outra característica que nós temos, nem coloquei nessa lista, né, a presença de material genético, seja esse material genético dentro de um núcleo, fora de um núcleo, todo ser vivo tem o seu material genético, beleza? Seres vivos também têm outra característica, que é os processos de mudança relacionado à evolução, e outra característica, que é a última dessa lista aí, é a reprodução. Os organismos, eles surgem através de mecanismos reprodutivos. E sobre a reprodução, eu fiz até desenhos no quadro, nós falamos de dois tipos básicos de reprodução, que é a reprodução assexuada e a reprodução sexuada. Começando
pela reprodução assexuada, a reprodução assexuada, ela envolve apenas um indivíduo. Então, por exemplo, esse smartphone vai virar 2 smartphones. Então, um único vira 2. Isso é uma reprodução assexuada, não envolveu nenhum gameta, não envolveu espermatozoide, não envolveu ovócito. Então, um único organismo começou a se multiplicar. Bactéria faz isso muito, porque é um processo de reprodução que não é complexo, é um processo muito rápido. Qual que é a desvantagem desse processo de reprodução assexuada? É que na reprodução assexuada todos são clones. Nós não estamos gerando variação genética. A variabilidade genética não existe nesse mecanismo aonde um vira 2, 2 vira 4, 4 vira 8, 8 vira 16. Não existe. São todos idênticos, são todos clones. Então, nós temos aí ausência de variação genética na reprodução assexuada. Enquanto que na reprodução sexuada a gente cria variação genética. Por quê? Porque ocorre a fusão de gametas. Eu tenho cadê a câmera? Eu tenho espermatozoide, eu tenho ovócito, eles vão fundir, eu misturo materiais genéticos. Então eu estou criando a variação genética nesses indivíduos. Uma reprodução sexuada, ela envolve 2 indivíduos, ela aumenta a variabilidade genética de uma população, e nós temos ali alguma desvantagem, que é um processo mais complexo, é um processo mais lento. Enquanto uma bactéria, em poucos dias, ela consegue colonizar, por exemplo, a minha garganta e dar aquela placa bacteriana, um cachorro para poder colonizar um ambiente vai demorar anos, eu acho que ele até morre, sozinho ele não consegue, né, porque a reprodução sexuada que os cachorros fazem é uma reprodução mais complexa e mais lenta. Qual que é o ponto positivo da reprodução sexuada? Ela cria variação genética. Qual que é o ponto negativo da reprodução sexuada? É um mecanismo mais complexo e mais lento. Qual que é o ponto negativo da reprodução assexuada? Ela não cria variação genética. E qual que é o ponto positivo? É muito rápido, é menos complexo esse processo, beleza? Eu acho que com esses 20 e poucos minutos aí, foi suficiente para que vocês pudessem ali relembrar os principais temas que nós trabalhamos no capítulo 2. Espero que vocês arrasem na prova, eu espero total de todo mundo, beleza? Comentem esse vídeo, curta esse vídeo, vamos fazer esse canal chegar ali aos 1000 inscritos? E é um canal para vocês, né, para vocês estudarem, relembrarem o conteúdo, para vocês irem bem na prova e arrasar e amar a ciência. Tamo junto, espero que vocês arrasem e nos vemos na entrega dessa prova com o total na mão, hein? Um beijo para vocês e bons estudos.